Papo TA, o espaço dos trabalhadores na rádio UFSCar. Olá, ouvintes da rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA, um programa realizado por técnicos administrativos da UFSCar e voltado para todos os ouvintes, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores da universidade. Esse programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Sintufscar em parceria com a Rádio UFSCar. Nessa temporada, traremos informes e debates sobre temas importantes para a nossa categoria. Lembramos que o programa é aberto para toda a comunidade. Nos procure se você quiser sugerir um tema, convidado, música ou quiser contar um caso. Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Eu sou a Babi, ou Bárbara, jornalista do Sintufscar, e estarei com vocês ao longo desta temporada. Bom dia, ouvintes da Rádio UFSCar. Neste sábado vamos conhecer a UAC, Unidade de Atendimento à Criança, que fica na área sul da UFSCar, ao lado do SESC. Desde o início de nossa universidade, a demanda da comunidade por uma creche era bem forte. Nos anos 80, o Sintufscar, nosso sindicato, que na época chamava ASUFSCar, participou de uma comissão para pensar a implementação de uma creche por aqui. Esse movimento do sindicato e também das outras entidades da UFSCar foi super importante para que a gente conseguisse, em 1992, inaugurar a creche de fato. No nosso Papo TA de hoje, a gente vai conversar com uma pessoa super especial, que é a Elaine Vidal, atual diretora da UAC e também coordenadora do Sintufscar. Elaine, bom dia! Muito legal ter você por aqui. Fala mais de você para a gente. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui na Rádio UFSCar. Eu sou pedagoga formada pela UFSCar mesmo, sou mestre em educação pela Unesp, fui professora no ensino fundamental na rede pública por mais de 10 anos. E eu entrei na UFSCar em 2016 como pedagoga mesmo, para atuar na Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação. Aí, em 2019, eu passei pelo processo de eleição para chapas à direção da UAC. E, desde então, estou como diretora na unidade, no meu segundo mandato já, que se encerra em 2023, no ano que vem. Massa, Elaine. Que legal. Então, o processo para entrar na creche é de eleição mesmo, né? Que interessante. Elaine, antes da gente continuar, já logo de começo, eu preciso te perguntar, o que é a UAC e como que ela funciona? Só complementando, né, o que você falou, o processo para a direção da UAC é eleitoral mesmo, né? Então, é a comunidade interna da UAC que elege a sua direção, né? Então, os professores, as professoras, né, os técnicos administrativos e as famílias das crianças é que votam para eleger a direção da UAC, né? A UAC, ela é uma instituição de educação infantil, ela atende por volta de 150 crianças, mais ou menos, por ano, crianças, bebês de 4 meses a crianças de 5 anos e 11 meses, do berçário, então, ao grupo 5, que a gente chama de creche, né, e pré-escola. Então, ela é da UFSCar, ela está vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, a PROACE. Funciona nos 2 períodos, manhã e tarde, das 8 às 12 e das 14 às 18. A gente tem um quadro com professoras efetivas da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, são as EBTTs. Temos servidoras técnico-administrativas, estagiárias, curriculares, e também contamos com as funcionárias das empresas terceirizadas, da segurança e da limpeza da UFSCar. A UAC
Eu posso dizer que é um espaço diferenciado no atendimento às crianças e bebês, por vários motivos, né? Mas por ser de uma universidade pública, por estar na universidade, são colocadas inúmeras perspectivas e possibilidades que reforçam a autonomia da instituição. E nós temos profissionais da educação, docentes e TAs, são pessoas extremamente comprometidas, envolvidas com a educação de qualidade, com a própria formação. Então, elas estão sempre buscando fazer pesquisa, extensão e outras atividades de formação, sempre com o intuito de melhorar os processos de ensino-aprendizagem e de proporcionar às crianças uma educação realmente de qualidade. É um espaço muito diferenciado. Legal demais. Então, eu acho que você começou a falar um pouco aí sobre a ideia de integração de ensino, pesquisa e extensão, né? Como que esses pilares, que são pilares de toda a universidade, guiam a atuação da UAC, Elaine? Então, a UAC, ela busca realizar justamente isso que você falou, em consonância com o tripé ensino, pesquisa e extensão, que é da UFSCar, né? Então, por meio de pesquisas e do diálogo com a comunidade, em parceria via projetos de extensão. A UAC é um espaço de formação e de produção de conhecimento. Então, há um grande comprometimento, como eu já disse, da equipe em relação à própria formação contínua e em relação à formação de futuros profissionais da educação infantil. Então, a UAC é campo de estágio para estudantes de diversas licenciaturas, não só da UFSCar, mas de outras universidades também, estudantes com pesquisas de graduação, mestrado, doutorado, a gente recebe. Há uma parceria com departamentos, cursos de graduação, como, por exemplo, a pedagogia, a educação especial, a TO, a música, entre outros, né? Então, e temos projetos de extensão e atividades que envolvem toda a equipe, como, por exemplo, a gente tem a Semana de Formação, Pesquisas e Práticas em Educação Infantil, que ocorre geralmente anualmente. Outro exemplo foi o Em Casa com a UAC, que aconteceu no período da pandemia. Então, a gente tem vários projetos de extensão, né? E projetos também em parcerias com outros departamentos, no caso a TO, Educação Especial. Temos projetos que as professoras realizam individualmente, como, por exemplo, as CIEPs, que são atividades curriculares de integração ensino, pesquisa e extensão, né? Mas, de maneira geral, as atividades de extensão da UAC são sempre voltadas para a formação inicial e contínua de educadoras, de estudantes, sempre abertas à comunidade interna e externa da UFSCar. Então, a gente tem também parceria com a rede municipal, a gente sempre oferece atividades de extensão para professoras da rede municipal, estadual, enfim, é nesse sentido. Nossa, legal demais. Então, ela vira também um ambiente de experiência e aprendizado para os estudantes da UFSCar, né? Isso é muito legal. Elaine, existem servidores TAs administrativos atuando aí na UAC, né? Você já comentou um pouco para a gente que tem servidores administrativos, tem também as professoras EBTTs e tem terceirizados, né? Quais são as funções que eles exercem aí? Como é que está organizado o trabalho administrativo na UAC? A UAC, ela possui, então, as 13 professoras EBTTs efetivas e possui servidoras técnico-administrativas e um servidor técnico-administrativo. Então, a gente tem um auxiliar rural, a gente tem um auxiliar de limpeza, temos 6 auxiliares de creche, que são, elas auxiliam nas salas com as professoras, a gente tem uma enfermeira, que cuida da saúde de maneira geral, né, da UAC, das crianças, e faz até um trabalho em conjunto com a nutricionista na questão de uma alimentação saudável, a gente tem uma nutricionista também, temos uma coordenadora pedagógica, uma coordenadora administrativa, e eu como diretora.
E além desses servidores efetivos, né, que nós temos, a gente também tem as estagiárias e estagiários curriculares, que a gente recebe todo ano, do estágio não obrigatório, né, além do estágio curricular obrigatório também. Massa. Elaine, eu tenho duas dúvidas. A primeira é se esses estágios obrigatórios e não obrigatórios atendem estudantes só da UFSCar ou se atendem estudantes de outras universidades também. E além disso, queria já aproveitar e perguntar para você como é que as filhas e filhos dos nossos servidores TAs podem estudar na creche, né? Tem um processo seletivo? Como é que funciona? Sim, a gente recebe estagiários e estagiárias não só da UFSCar, mas de outras universidades também. A gente já recebeu da Unicep e até da Unesp de Araraquara, né, de outras licenciaturas, da pedagogia, da educação especial. Então, a gente é uma instituição que aprende junto com o estágio também, né, é uma relação de troca. O estágio é muito importante para a UAC, assim como a UAC é muito importante para a formação desses estudantes. E em relação ao processo seletivo, desde o início do funcionamento da UAC em 92, inclusive a UAC completa 30 anos agora em outubro, tá? Então, desde o início, né, o atendimento na UAC era voltado às crianças, filhas de servidoras, servidores e estudantes da UFSCar. Aí, em 2011, saiu uma resolução, é a número 1 de março de 2011, ela fixa normas de funcionamento das unidades de educação infantil ligadas à administração pública federal e colocou um ponto primordial, que é o atendimento ao critério de universalização das vagas. Então, o artigo 1º dessa resolução coloca a necessidade de se oferecer igualdade de condições para o acesso e a permanência de todas as crianças na faixa etária que se propõe a atender. Então, dessa forma, para atender a essa resolução, né, a UAC começou, a partir de 2014, a atender bebês e crianças, filhas da comunidade externa também, com o edital de universalização. Ainda mantém os 25% das vagas para crianças, filhas de estudantes em situação de vulnerabilidade, que sejam vinculados ao programa de assistência estudantil PAI da UFSCar. Então, assim, tem as vagas para a comunidade externa, né, para o município de São Carlos, e tem 25% para os filhos, as crianças filhas de estudantes do PAI da UFSCar. Então, assim, tem o edital, anualmente a gente abre por volta de novembro. Essa abertura, ela é divulgada no site da UAC, que é uac.fiscar.br, e então as pessoas interessadas, elas se inscrevem, né, de acordo com os prazos que são fixados nesse edital, e participam de um sorteio para o preenchimento das vagas e composição de lista de espera. E aí a gente vai chamando, conforme vai abrindo vaga, a gente vai chamando da lista de espera. Antes de agradecer pela sua presença, eu gostaria de finalizar o nosso Papo TA de hoje sabendo um pouquinho mais sobre você. Quando você pensou, quando você decidiu que você ia trabalhar com educação? E mais do que isso, eu queria saber se você acha que a educação tem potencial de transformar o mundo. Então, na verdade, o trabalho com a educação foi acontecendo na minha vida desde a entrada no magistério, lá atrás, e depois na pedagogia da UFSCar. Que eu veja que a universidade me proporcionou uma formação que, de maneira alguma, eu teria em outro lugar ou outra instituição. E não se trata só de conhecimentos teóricos ou práticos para se aprender uma profissão. Estou falando de vivências e oportunidades
que possibilitam mudanças de perspectivas e de concepção de mundo, como, por exemplo, a luta em movimentos sociais, a luta por direitos, pela educação pública e de qualidade. Isso a gente aprende na universidade, em grande medida, né? Não só na universidade, mas em grande medida foi na universidade que eu aprendi. E penso que a educação tem sim o potencial de transformação da sociedade, para que ela seja mais igualitária, justa, que supere a desigualdade social, preconceito, discriminação, mas isso somente vai ocorrer com uma educação que busque a verdade, pautada no conhecimento histórico, na ciência, e não em bravatas e mentiras e em mamadeiras de pirocas, né? Então, a educação é um direito fundamental que tem sido tão preterido ultimamente e que, inclusive, eu penso que a falência da educação pública pode ser um projeto mesmo de governos e de governantes, principalmente o que temos aí, né? Temos vivenciado ultimamente os cortes de orçamentos, e isso indica não só o grande descaso pela educação pública, mas uma sabotagem mesmo, cruel, com o intuito de agonizar, principalmente as universidades, para que chegue num ponto em que em que elas só atendam quem possa pagar e se manter nelas. É um projeto mesmo, eu penso que é um projeto de falência da educação pública. E a gente está aqui para combater esse projeto, né, Elaine, o tempo todo, de todas as formas que a gente conseguir, né? Elaine, muitíssimo obrigada pela sua presença no Papo TA de hoje. Foi um espaço super importante. A gente precisa conhecer mais sobre a UAC e sobre o trabalho que os servidores TAs da UFSCar fazem lá. Já ficamos aqui com a dica de quem quiser conhecer mais, passar na UAC ou entrar no site, né, Elaine, que é o www.uac.ufscar.br. E para vocês, queridos ouvintes da Rádio UFSCar, lembro a todos que o nosso Papo TA vai ao ar todos os sábados às 11 da manhã. Se você perdeu algum programa, entra lá no site do Sinto UFSCar, que os nossos podcasts estão disponíveis. Você pensou em algum tema legal para debatermos no Papo TA? Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Nós estamos também no Facebook. Siga a página do Sinto UFSCar e fique por dentro das principais atividades da categoria. Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar.